Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos estudar então a relação de igualdade. Nós vamos investigar o que significa a igualdade, por que ela é tão importante dentro da matemática, ok? Afinal, a igualdade, vocês vão entender hoje que ela não é simplesmente o sinalzinho de igual. Nós vamos entender algumas ideias da igualdade. A primeira ideia que a igualdade traz para nós é a ideia de equilíbrio. Então eu trouxe um exemplo bem simples aqui para vocês, bem claro, e eu quero que vocês acompanhem comigo. Olha só. Se eu tenho uma balança de equilíbrio, que é o nome desse tipo de balança, tá? Balança de equilíbrio. E eu coloco dos dois lados da balança as seguintes frutas, né? Uma maçã, um abacaxi e uma pera. E do outro lado da balança eu coloco uma maçã, um abacaxi e uma pera também. Observem, como a balança tem as mesmas coisas, com os mesmos pesos dos dois lados da balança, vamos considerar que as maçãs têm sempre o mesmo peso, o abacaxi também e a pera também. Todos eles têm sempre o mesmo peso entre si. Então a maçã é igual a outra maçã, o abacaxi é igual ao outro abacaxi e a pera também é igual a outra pera. Então, as frutas têm o mesmo peso dentro da mesma fruta que ela for. Por exemplo, maçã tem só um peso, abacaxi tem só um peso e assim por diante. Então, observem essa ideia de equilíbrio. A gente tem aqui uma maçã de um lado, uma maçã do outro. Um abacaxi de um lado, um do outro. Uma pera de um lado, uma pera do outro. Como eu tenho as mesmas coisas dos dois lados, e agora considerando isso que eu acabei de falar, eu vou ter consequentemente os mesmos pesos, a balança continua equilibrada, ok? Mas vamos supor então que, por exemplo, eu coloque mais uma maçã de um lado da balança. O que vai acontecer do outro lado? O outro lado vai ficar mais leve. Para mim compensar essa ideia, o que eu vou fazer? Colocar mais uma maçã do outro lado. Em matemática, a gente poderia escrever algo parecido com isso, olha só. Se eu tivesse, por exemplo, a ideia inicial, maçã, abacaxi e pera. Então eu poderia colocar que de um lado eu tenho maçã mais abacaxi mais pera. E esse lado vai ser então igual ao outro, maçã mais abacaxi mais pera. Observem aqui, pessoal, a ideia de igualdade. Esse é o sinal de igual. Significa equilíbrio entre os lados, ok? Porém, como eu falei, de um lado eu coloquei uma maçã. Então, aqui na nossa sentença matemática, nós poderíamos escrever isso aqui, ó, mais uma maçã. Porém, para que esse lado seja igual a esse, observem, desse lado eu tenho 2m, certo? E esse lado eu só tenho 1m, então eu preciso acrescentar mais uma maçã do outro lado, acrescentar mais 1m. Aí sim, a ideia continua equilibrada, a nossa sentença matemática continua verdadeira. Ela está dizendo que tudo isso aqui é igual a tudo isso aqui, bem como está aqui no desenho, ok? Um lado da balança tem o mesmo peso ou está em equilíbrio com o outro lado da balança. Vamos agora para uma situação problema. Renata e Marcos compraram alguns produtos no supermercado. Renata comprou 2 kg de maçãs por R$ 8,00 e um melão por R$ 4,00. Marcos comprou 1 litro de leite por R$ 3,00 e um suco de uva por R$ 9,00. Renata e Marcos gastaram cada um R$ 12,00. Veja. Bom, pessoal, o que eu posso fazer? Nessa ideia eu vou ter o seguinte. Renata e Marcos compraram alguns produtos no supermercado. Renata comprou, então, 2 kg de maçã por R$ 8,00. Então, eu vou colocar aqui Renata, desse lado. E desse lado aqui eu vou pôr o Marcos. Observe. Renata, então, comprou 2 kg de maçãs por R$ 8,00, mais um melão por R$ 4,00. Já Marcos comprou 1 litro de leite por R$ 3,00, mais um suco de uva por R$ 9,00. Agora observem os dois lados da igualdade. 8 mais 4 é igual a 12.
3 mais 9 também é igual a 12. 9, 10, 11, 12. Portanto, eu posso dizer que o que Renata gastou é igual ao que Marcos gastou. 8 mais 4 é a mesma coisa que 3 mais 9. Então, como vocês viram aqui, 8 mais 4 é igual a 3 mais 9. Observem uma coisa. Diferente da balança antes, que a gente tinha exatamente as mesmas frutas e, consequentemente, os mesmos números do lado da igualdade, nesse caso aqui a gente não tem os mesmos números. A gente tem 8 e 4 de um lado e 13 e 9 do outro. Porém, eles são o quê? Equivalentes. Afinal, 8 mais 4 é 12, assim como 3 mais 9 também é igual a 12. 12 é igual a 12, então Renata está equilibrada com Marcos, ou melhor ainda, a quantidade que Renata gastou é igual ou está equilibrada à quantidade que Marcos gastou. Agora vamos imaginar que cada um tomou um sorvete, que custou R$3 cada um. O que vai acontecer, pessoal? Nesse caso aqui, a nossa relação vai mudar. Deixa eu apagar aqui o 12, porque vai ficar o seguinte agora. Se cada um tomou um sorvete que custou R$3, significa que eu preciso tirar do total, eu preciso acrescentar no total que eles gastaram mais R$3. Então, eu coloco R$3 aqui, porém, para minha ideia de equilíbrio continuar valendo, para minha igualdade continuar valendo, eu preciso fazer o quê? Colocar aqui, adicionar aqui mais R$3. Então, 8 mais 4, 12, mais 3, 15. Assim como 3 mais 9, 12, mais 3, 15. Portanto, a quantidade que Renata gastou continua equilibrada ou continua igual à quantidade que Marcos gastou. Então, podemos dizer que 8 mais 4 mais 3 é igual a 3 mais 9 mais 3, como eu falei antes. Bom, a expressão antes do sinal de igual é o primeiro membro e a expressão após o sinal de igual é o segundo membro da igualdade. Observem o que está escrito aqui, pessoal, e agora observem a nossa sentença matemática. Eu estou dizendo que 8 mais 4 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 9 mais 3. Esse lado da igualdade, a igualdade está aqui, ó. Esse lado da igualdade, no caso ali de quem olha vai ser o lado esquerdo, a gente chama de primeiro membro da igualdade. Primeiro membro. O outro lado a gente vai chamar de segundo membro da igualdade. Essa é uma ideia muito importante dentro da matemática que vocês vão estudar muito daqui para frente, ok? Uma igualdade permanece inalterada se adicionarmos, subtrairmos, multiplicarmos ou dividirmos os seus dois membros por um mesmo número diferente de zero. Então, olha só. Por exemplo, que eu tenho aqui, ó, 3 mais 5 é igual a 8. Para esse exemplo, nós podemos escrever o seguinte. 3 mais 5 mais 2 é a mesma coisa que 8 mais 2. 3 mais 5 mais 2 é 10. 8 mais 2 também é 10. 3 mais 5 menos 3 vai ficar 8 menos 3, 5. 5 é a mesma coisa que 8 menos 3. Observem que, embora os dois lados sejam diferentes, eles representam a mesma quantidade. Por isso que a gente coloca o igual, porque os dois lados da igualdade são equivalentes. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tinha 3 mais 5 desse lado. Então, 3 mais 5, 8. Agora, se eu multipliquei o 8 por 5 desse lado, eu já tenho 8 do outro lado, eu também vou multiplicar por 5. 3 mais 5 vai ficar 8 vezes 5, 40. E a mesma coisa que 8 vezes 5, que também dá 40. Nesse caso aqui, eu tinha 3 mais 5, que é igual a 8. E desse lado, eu dividi por 4. Então, o resultado vai ser 2 desse lado. Do outro lado, eu já tinha o 8, então eu apenas dividi por 4, para também dar 2. Então, 8 dividido por 4, 2. 8 dividido por 4, 2. Observem que, embora os dois lados sejam diferentes ou tenham os diferentes números,
eles são equivalentes, ou seja, eles representam o mesmo valor, a mesma quantidade. O que eu faço de um lado, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Então aqui nós somamos 2 dos dois lados, nesse caso subtraímos 3, nesse caso multiplicamos 5 e nesse caso dividimos por 4. Fiz a mesma coisa dos dois lados, por isso que está de cor diferente, ok? Bom, pessoal, para encerrar a aula de hoje, eu vou precisar que vocês resolvam então o exercício 1 e 2 da página 87 do nosso livro, ok? Quanto aos alunos que não têm livro, eu reaviso vocês que vocês têm a versão digital do livro disponível dentro do Plural. Basta vocês irem lá em livros digitais que vocês vão encontrar, ok? Se eu não me engano, está escrito cadernos digitais dentro do Plural. Então, os coleguinhas que não têm aí o livro em mãos, o livro físico, igual o resto do pessoal tem, basta ir lá no Plural e acessar a versão digital. Dá para fazer tranquilamente os exercícios. Vocês olhem os do livro, não precisa copiar. Basta colocar no caderno número tal, da página tal, e a resolução e as respostas, ok? Muito obrigado, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham ótimos estudos. Não esqueçam do nosso trabalho do vídeo, ele é até o final dessa semana, ok? E nessa semana também nós temos live, então se organizem nos horários. Até mais, pessoal.